Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo. Ontem eu estava falando a respeito de algumas coisas que aconteceram na minha vida, né, por causa de ataque de satanistas, né? Eu falei a respeito do ritual que foi feito com o boneco, né? Lá o boneco do Tigrão, né? Que foi invocado um espírito de perversão sexual. E que esse espírito, ele me perseguiu durante toda a minha juventude, né? Eu não conseguia me relacionar com um homem, me aproximar de um homem, permitir que um homem se aproximasse de mim, por causa dessa má ação, e isso me trouxe muito sofrimento, né? Foi um sofrimento, assim, gente, muito grande, porque eu cheguei ao ponto de não querer mais ir na igreja, porque quando eu ia na igreja, e aí eu via os casais de namorado, né? Eu cheguei ao ponto de não querer mais ir em casamento, quando eu recebia convite de casamento, aquilo estava me destruindo por dentro, né? E eu cheguei ao ponto de não querer ir mais na igreja, porque quando eu ia, que o pastor falava assim, você e sua família que tá aí, né? Dá a sua mão para sua família, né? E eu não tinha família, então aquilo me destroçava por dentro, né? Todas essas coisas que aconteciam me destroçavam por dentro. E fora isso, tinha também as piadas que eram feitas, né, a meu respeito, que eu ia ficar pra titia, que eu ia cuidar dos sobrinhos, né, tinha muita coisa que eram faladas ao meu respeito, né, porque eu não namorava, coisas que, assim, que são, para algumas pessoas, as pessoas que falam, que estão fora, né, do contexto, para elas é uma brincadeira, é normal, mas para a pessoa que sente, é de uma crueldade muito grande, porque causa uma dor emocional muito grande. Então, eu sofri muito com isso, né? E eu quero falar a respeito, peraí, deixa eu ver se eu me lembro qual é o assunto, né? De algumas coisas que aconteceram na esfera material, nos ataques às coisas físicas, né? Por exemplo, assim, teve um dia que o meu marido, ele me ligou e ele falou a respeito de uma pessoa que estava conversando com ele, que estava querendo desviver, né? E essa pessoa estava insistindo nesse assunto com ele, e ele estava meio incomodado e me mandou mensagem, a pessoa está falando sobre isso, está falando sobre aquilo. E eu, a princípio, eu achei que aquilo ia parar, né? Que logo aquela pessoa que estava conversando com meu esposo ia parar de falar naquele assunto, mas a pessoa não parava e meu marido continuou mandando mensagem para mim, dizendo que aquela pessoa estava falando sobre aquele assunto. E o que eu fiz, né? Eu resolvi orar. E eu não sabia, gente, nessa época eu não sabia que eu estava sendo vítima de ataque de satanista, e nem que essa pessoa que estava tentando desviver também estava sendo vítima de ataque de satanista. Então, eu decidi orar por aquela pessoa. E aí eu orei, eu repreendi espírito de morte, espírito de suicídio, né? Esses espíritos aí, né? Repreendi. E depois fui fazer as minhas tarefas da casa, né? E aí eu coloquei roupa para lavar, irmãos, a máquina que a gente tinha era nova, uma marca boa, e não havia saído da garantia ainda. Quando eu coloquei a roupa para lavar, eu coloquei numa função da máquina, porque eu acho que era tempo de umidade, porque aqui no Uruguai, quando é outono, primavera e inverno, gente, é uma umidade tremenda, que a roupa não seca. A roupa não seca, gente, você pode fazer o que for. E às vezes, você pega a roupa da máquina, a roupa sai quase seca, e você coloca do lado de fora para secar, e a roupa fica mais molhada do que quando saiu da máquina. Isso acontece, porque é uma umidade muito grande. E eu acho que era época, não tenho certeza, mas eu acho que era época de umidade, e eu coloquei uma função para dar uma extra centrifugação para a roupa sair mais seca, para secar mais rápido, né? E quando eu fiz isso, a máquina começou a fazer um barulho esquisito, começou a sair um cheiro de queimado. Na hora eu corri e desliguei a máquina, né? E começou a sair aquele cheiro de queimado. E aquele cheiro tomou conta do cômodo lá onde que a máquina ficava na cozinha, né? E nessa época eu já estava sentindo os primeiros sintomas do câncer, né? E eu não
eu tinha muita fraqueza e eu não tinha força para poder lavar roupa na mão, né? E eu pensei assim, meu Deus, a máquina quebrou. Quando eu tentei ligar a máquina não ligava. E eu pensei, a máquina quebrou, o que eu vou fazer? Aí eu orei, né? Na época eu já estava usando óleo, né? Para ungir as coisas. Eu coloquei o óleo assim na parte do teclado da máquina, né? Que eu não sei bem como se chama aquela parte, né? E comecei a orar. E antes disso, quando a máquina estava tendo, né, lá as coisas, os movimentos, os barulhos diferentes que ela estava tendo, eu tive assim como se fosse uma coisa na minha mente que tinha um demônio colocando a mão no motor da máquina para que a máquina fizesse força para funcionar. E como ele estava prendendo o motor da máquina, a máquina não funcionasse e queimasse de vez. E foi uma coisa que veio na minha mente, né? Não foi uma visão, tá, gente? Foi uma... Eu não sei explicar o que foi, mas foi uma coisa que veio na minha mente, uma imagem que veio na minha mente, né? Não foi uma imagem perfeita, né? E ali eu coloquei a mão na máquina e repreendi aquilo, pedi para Deus restaurar a máquina, né? Porque a gente precisava da máquina, porque eu não podia lavar roupa na mão por causa da minha situação de saúde, que já não estava tão ruim quanto hoje. Então, eu não estava com a saúde tão fragilizada como hoje, mas já tinha, né, alguns sintomas que já estavam difíceis, por exemplo, de eu subir escada, eu lavar roupa, né? Tinha algumas funções que estava difícil de eu fazer. Aí, naquele momento, eu orei a Deus, eu repreendi, tal, e aí conversei com meu marido, nós chamamos o serviço técnico, e o serviço técnico veio, olhou a máquina, ligou a máquina, isso depois que eu tinha orado, tá, gente? A máquina estava funcionando perfeitamente e não tinha nenhum defeito, né? E eu entendi que aquilo foi um ataque, né, de satanistas, depois eu vim entender, porque eu havia orado pelo rapaz que estava querendo desviver. E esse rapaz que estava querendo desviver, ele, depois que eu orei, não sei se foi um dia depois, né, horas depois, eu não lembro assim, não sei se precisar quanto tempo depois, mas foi depois que eu orei. Ele foi encontrado em cima de um prédio, tentando se jogar desse prédio. Não, alguém viu, chamou a polícia, e a polícia impediu que ele se jogasse dali. Então foi um livramento que Deus deu para ele, né? E eu creio que foi por causa da oração que eu fiz, né? E ele foi levado para um centro de tratamento psicológico, passou um tempo internado, passou por várias situações bem difíceis, né? Passou por uma situação bem complicada, mas graças a Deus ele está vivo até hoje, né? E ele tem a oportunidade, eu creio, né? Que se ele tiver salvação, se houver salvação para ele, né? Porque a gente nunca sabe, né? Ele vai ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, né? E de ouvir que aquele dia Deus salvou a vida dele. Porque se não fosse, né, Deus naquele dia agindo na vida dele, hoje ele estaria no inferno por, né, decidir, né, sobre a própria vida dele. Tá. E aí, outro dia, esse foi um episódio da máquina. Um outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu tinha montado uma agenda, eu tinha imprimido uma agenda na internet, né? E nessa agenda ela tinha dias, tinha locais para anotação, porque eu estava fazendo jejum. E ali eu anotava os propósitos do jejum, né? Os êxitos que eu tinha, né? As coisas que eu tinha conseguido, a resposta de oração, né? Os motivos de oração. Nessa agenda eu tinha imprimido e tinha encadenado. E aí eu tinha comentado com uma pessoa que eu estava fazendo isso, né? E perguntei, né? E essa pessoa estava falando de alguns problemas que ela tinha também, né? E eu falei assim, se você quiser, eu posso imprimir para você também, mandar para você poder fazer esse propósito, né? Gente, quando eu comecei a imprimir a agenda para mandar para a pessoa, eles quebraram a impressora. Porque a pessoa também estava sendo vítima de ataque de satanista. E para impedir que eu mandasse aquele cronograma, né, aquela agenda para a pessoa montar um cronograma de oração, de louvor, né, para a pessoa aprender a se defender, eles conseguiram danificar a impressora. Gente, não teve conserto para aquela impressora. Depois,
eles quebraram os computadores. Vários computadores que nós tivemos, eles quebraram. E não só isso, gente. Depois, isso foi na outra casa onde nós morávamos, né? Quando a gente mudou aqui para essa casa, eu passei uma tribulação tão grande com essas coisas de quebrar, gente. No primeiro dia que nós mudamos, por exemplo, igual aqui no Uruguai, a gente não usa chuveiro elétrico. Não tem chuveiro elétrico. Se usa aquecedor de água. E o aquecedor é uma caixa grande, né? O nosso é de cobre por dentro. E ele cabe 30 litros, né? Então tem alguns aquecedores que cabem 50 litros, né? Alguns que cabem até mais que 50 litros de água. E nesse que a gente tem, a temperatura da água, ela chega no máximo a 70 graus. Então ela chega no máximo a 70 graus. E quando a gente vai usar, nós temos dois registros, né, para abrir. Sabe aquele registro que você abre a água para sair água do chuveiro, né? Nesse caso, quando se usa o aquecedor, tem que ter dois. Um para água fria e um para água quente, né? Quem usa aquecedor sabe como que funciona isso. Aí você tem que regular a temperatura que você quer, você abre, dependendo se você quer mais fria ou mais quente, você abre um pouco mais a água fria ou um pouco mais a água quente. E naquele dia que nós mudamos, nós estávamos cansados, né? Tinha passado por uma situação bem difícil que eu vou contar aqui pra você. Vou tentar não esquecer, vou contar aqui pra vocês. A gente tinha passado por uma situação bem difícil, até conseguir organizar a casa para ficar em condições de habitar. Aí o meu marido começou a instalar o aquecedor. Eu falei para ele assim, olha, deixa isso para amanhã. Já tava de noite, né? Já devia ser umas, não sei, umas 6, umas 7 horas da noite, né? E eu falei assim pra ele, deixa isso pra amanhã. E eu estava sentindo uma aflição muito grande, porque alguns ruídos, né, eu não sei dizer assim, mas eles estavam me incomodando a ponto de fazer eu ter crise de choro. E principalmente o ruído de máquinas, né? E o ruído da furadeira na parede, aquilo estava me torturando, gente. Eu pedi pra ele, deixa isso pra amanhã, mas ele insistia em fazer aquilo. Eu falei, por favor, deixa isso pra amanhã. A gente toma água com balde, esquenta a água no fogão, na panela, coloca no balde, toma banho de balde, né? Mas ele disse, ah, não, eu quero tomar um banho assim, né, de chuveiro, né, e tudo, né? Insistiu. E eu deixei, eu fiquei na pia lavando a louça e chorando, porque aquele barulho daquela furadeira na parede estava me causando uma aflição muito grande. E aí ele instalou o aquecedor e tudo. Ele falou, ah, agora você pode tomar banho. Toma banho você primeiro. A gente ligou o aquecedor para aquecer a água e eu fui tomar banho. Quando eu fui ligar o registro para saída de água, eu liguei os dois, o tanto de água, o registro da água quente como o registro da água fria. Só que o registro da água quente saiu na minha mão. E o que começou a acontecer? A água do aquecedor, a água quente, que saía a 70 graus, começou a descer pela encanação e ela ia me atingir na altura da cintura, do abdômen para baixo. Quando aquela coisa saiu na minha mão, eu corri para a porta e eu gritei pro meu marido, fecha o registro da água, né? Por quê? Porque quando você fecha, bloqueia a entrada de água para o aquecedor, ele trava, ele tem uma válvula que ele trava e não permite mais que a água saia. Se essa válvula estiver funcionando corretamente, essa válvula trava e a água quente não sai. Como não entra água, também não sai água. E quando meu marido fechou o registro, a água quente parou de sair de imediato. Eu falei assim, tá vendo? Eu não avisei pra você, vai deixar pra amanhã? E aquilo me abalou, porque nessa época eu já sabia que eu estava sendo vítima de ataque satanista e eu sabia que eles estavam usando tudo para tentar me destruir. E eu sabia, né, assim, que eles tinham colocado a mão ali no registro, né? E nós ficamos aí uma semana tomando banho com um balde, né, até a dona da casa mandar um pedreiro para poder arrumar essa encanação, né, que tinha que quebrar a parede, essas coisas. Então nós tivemos que ficar tomando banho durante aí uma semana e pouco, esquentando água no gás e tomando banho com balde. E eu me lembro, quando o pedreiro veio, ele falou assim, ah, mas isso nunca aconteceu, isso é estranho e tal. E ele ficou assim, meio que surpreso, né, por causa daquilo que tinha acontecido. A gente, o negócio saiu na minha mão com tanta facilidade, foi eu pôr a mão ali para poder girar o registro, ele saiu na minha mão. E
o que acontece, né? Por que acontece essas coisas? Porque, assim, os satanistas, eles sabem aonde tem defeitos. Eles conseguem identificar coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Isso quando eles estão em projeção astral, tá? Ou até mesmo quando eles não estão também, às vezes os demônios falam para ele onde tem defeito, onde não tem. E quando tem defeito em algum objeto, alguma coisa, eles também se aproveitam desse defeito para poder acabar de destruir aquilo, danificar aquele objeto, aquela peça, aquele eletrodoméstico, para poder causar acidente, causar prejuízos, né? E tá, aí essa foi uma parte. A outra parte foi que a caixa onde tem os disjuntores, eu não sei bem chamar um nome técnico para isso, né? Mas vocês vão saber do que eu tô falando. Toda casa tem que ter uma caixa onde tem os disjuntores, né? Essa caixa tinha o disjuntor principal, ele não, ele era um disjuntor usado, né? Já há muito tempo, era o disjuntor que estava com problema. Então, como eu falei para vocês, aqui no Uruguai tem muita umidade. Então, agora a gente tem um ar-condicionado, a gente consegue controlar melhor essa umidade, né? Ainda que em alguns dias a umidade seja alta, a gente tem um controle melhor. Mas antes, quando a gente não tinha um ar-condicionado, gente, a casa vivia mofada. Eu vivia passando cândida nas paredes para combater o mofo. E em menos de um mês a casa já estava mofada de novo. E o que acontece, né? Como a fiação é pro lado de fora, a casa é alugada, a fiação é pro lado de fora, conforme eu ia passando a cândida nas paredes, a umidade dentro de casa aumentava. E essa umidade, ela ia direto nas emendas dos cabos. E aí esse disjuntor desarmava, né, provocava curto-circuito, e esse disjuntor desarmava. Isso, gente, foi uma coisa assim, como que eu vou dizer? É um transtorno tão grande, um cansaço mental, físico. Tinha dia que eu chorava, porque isso acontecia frequentemente, né? E aí a gente começou a ter um pouco mais de cuidado na limpeza da casa, na limpeza desses mofos na parede, né? Começamos a ter um pouco mais de cuidado para que esse disjuntor não desligasse. Só que começou a acontecer, eles começaram a tocar nesse disjuntor mesmo quando não tinha umidade assim suficiente para desarmar o disjuntor. Principalmente porque nessa época eu passava a noite acordada, gente, porque é uma fase muito difícil. Eu fiquei meses, eu fiquei de novembro de 2020, eu me lembro exatamente o dia 6 de novembro de 2020, até agosto de 2021, sem dormir à noite, gente. E eu mal dormia porque eu tinha que passar a noite acordada por causa dos ataques. E como que eles começaram? Conforme eu fui passando as noites acordada, às vezes eu cochilava, às vezes eu me ajoelhava para orar, acabava dormindo. Então, foi uma luta muito grande. E teve um momento que eles queriam impedir que eu passasse essas noites acordadas. Eles queriam sabotar essas noites que eu tinha que passar acordada. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a mexer nesse disjuntor que já estava com problema. E desligar esse disjuntor à noite para me provocar pavor e para que eu não conseguisse passar aquelas noites que eu precisava passar em vigília. E eu me lembro que, gente, isso começou a acontecer todas as vezes que eu me preparava para ficar acordada à noite, preparava o meu cantinho, eles mexiam no disjuntor, o disjuntor se desligava, eu ligava de novo, às vezes ligava imediatamente, às vezes eu tentava subir a chave do disjuntor, baixava de novo, e isso começou a ficar frequente, isso começou a me causar, não sei se uma espécie de depressão, uma tristeza, uma crise de choro. Eu chorava toda vez que esse disjuntor desarmava, porque eu sabia que eram eles. Meu marido não sabia, mas eu sabia, eu tinha conhecimento que eram eles. E isso me deixava muito abalada, gente, um abalo assim, vou falar pra vocês, algo que eu nunca passei na vida, nem com a morte da minha mãe. Um abalo, assim, fora da compreensão humana. E nesses dias, né, eu teve um dia que eu pensei assim, eu preciso dar um jeito, eu não posso ficar assim. Todas as noites que eu preciso ficar acordada, eles mexem no disjuntor, apagam as luzes, fica tudo escuro para atrapalhar a minha consagração. Eu não posso ficar assim, então a gente tem duas lanternas e eu coloquei uma para carregar, coloquei as lanternas para carregar e preparei algumas velas, né? Falei, então se eu vou passar a noite acordada e eles vão mexer na luz,
eu vou precisar de outra fonte de luz. Então, eu carreguei as 2 lanternas e preparei algumas velas. Se as 2 lanternas não der conta de ficar a noite toda ligadas, de fornecer luz a noite inteira, no finalzinho eu uso as velas. E foi assim que eu fiz. À noite a luz desligou, eu liguei a primeira lanterna, continuei, né, ali na minha vigília com a primeira lanterna. Aí, um certo período da noite, a primeira lanterna acabou a energia, eu liguei a segunda lanterna, e aí, num certo período da noite, a segunda lanterna também acabou a energia, e aí eu acendi a vela. E quando eu acendi a vela, já faltava pouco para amanhecer, então foi pouco tempo que eu usei a vela. Então, eles mexeram nisso. Outra vez, gente, um outro dia, nessa época eu estava dormindo no chão, né? Como eu falei para vocês, eu estava em vigília, eu ficava a noite acordada e eu procurava dormir de dia. E procurava dormir de dia, mas eles não deixavam, viu? Por causa dos sonhos. Eles não deixavam eu dormir, gente. Eu mal dormia. E o que é que acontece, né? Deixa eu abrir ali pra minha cadela sair, que ela quer fazer xixi, provavelmente. E o que acontece, né? Durante esse tempo, gente, aconteceu uma outra coisa. Eu estava dormindo no chão, né? E nós tínhamos comprado um botijão de gás, né? Já se você não vai sair, então dá licença. Nós tínhamos comprado um botijão de gás já havia algum tempo e ele estava reservado para quando o gás que a gente estava usando terminasse, a gente fizesse a troca do botijão. Quando nós fizemos a troca do botijão, começou um vazamento no botijão de gás. Eu não sei se fui eu ou se foi meu marido que percebeu, mas eu acho que foi meu marido, porque ele tem muito medo dessas coisas, né? Que percebeu que estava tendo vazamento de gás, ele percebeu o cheiro, ele tem muita cisma com esse negócio de gás, né? Porque aqui no Uruguai, né, no inverno principalmente, acontecem muitos acidentes com essa coisa de gás, porque se usa muito aquecedor a gás e às vezes esses aquecedores eles apagam e o gás continua saindo e pessoas morrem, né, sufocadas por gás. Então, isso acontece aqui, tanto aqui no Uruguai como na Argentina, né? E outras vezes, né, as pessoas também têm a estufa, né, que eles chamam de estufa aqui, a lenha, que são as lareias. E a pessoa deixa essas lareias acesas e acaba acumulando aquele gás da queima da lenha, né, dentro de casa. As pessoas também morrem dormindo. Então, isso acontece aqui no Uruguai e na Argentina por causa dos aquecedores, né, que às vezes é a lenha, às vezes é a gás, que não é tão seguro quanto o ar-condicionado, por exemplo, né. Então, o meu marido sentia um cheiro a gás, né, eu não senti. E o que acontece? Eu falei com ele assim, olha, liga para a empresa que fornece o gás e pede para um técnico vir aqui, né. Ele ficou com medo de pedir porque a gente não tinha dinheiro, a gente estava apertado naquela época e ele não sabia se ia cobrar. Eu falei, chama e vê se a pessoa vai cobrar ou não, né? Se você não chamar, você não vai saber. E aí ele chamou o técnico veio e aí olhou o botijão e aí ele procurou vazamento aqui e ali, passou lá uma espuma, passou várias coisas, né? E na cabeça dele não tinha vazamento. Não tem vazamento aqui. Ele acreditava que não tinha, ele não encontrava, o técnico não encontrava o vazamento. Aí ele resolveu acender um isqueiro, ele resolveu acender um isqueiro. Quando ele acendeu o isqueiro, pegou fogo no botijão. Aí ele falou, não, tem vazamento sim. Quando pegou fogo no botijão, ele viu que tinha vazamento. E aí ele falou assim, olha, nós vamos ter que trocar o botijão. Aí ele entrou em contato com a empresa, ele levou o botijão que estava com vazamento e trouxe um botijão novo. Ele olhou, verificou o botijão novo para ver se tinha vazamento. Como não tinha vazamento, ficou acertado aí. Então, gente, depois o senhor me confirmou que sim, que foram eles que mexeram, os satanistas que mexeram no botijão para causar vazamento. Como eu dormia no chão e o gás de cozinha é um gás pesado, ele ia formar uma camada, com o vazamento ele ia formar uma camada no chão. E eu ia sofrer o risco de ser intoxicada por esse gás, porque eu estava dormindo no chão. Então eu ia ter contato respiratório direto com aquele gás. Então eu corria o risco de morrer, né, envenenada por aquele gás. Até porque, como eu falei pra vocês, né, eu ficava a noite acordada e dormia de dia. E provavelmente eu ia dormir, meu marido ia trabalhar, não íamos perceber.
Eu estaria cansada de ter passado a noite todinha acordada, não ia perceber o vazamento e provavelmente algum acidente iria acontecer. A outra coisa foi que teve essa questão do vazamento de gás, depois teve o liquidificador, que eles também colocaram a mão, quebraram o liquidificador que eu tinha ganhado. Assim, teve várias coisas, gente, várias coisas. Entre várias coisas foram vários computadores quebrados. Esse último que eu não pedi, eu não orei, não pedi confirmação a Deus, né? Eu suspeito que tenha sido também batalha espiritual, esse último computador que quebrou, né? Notebook também, que foram quebrados, né? Coisas que eu usava para fazer os vídeos e tal. Então, assim, e tudo isso, gente, lâmpadas, meu Deus, gente, quando nós vamos pra cá, a quantidade de lâmpada que queimava era assim. Nós comprávamos lâmpada, o meu marido ele tem esse cuidado de comprar lâmpada, essas lâmpadas que falam que duram 5, 6, 7, 8 anos, né? De garantia e tal. Mas as lâmpadas queimavam assim, às vezes de um mês pro outro, sabe? Assim, todo mês a gente tava comprando lâmpada, gente, porque a lâmpada queimava do nada. E assim, era uma coisa assim que eu sabia que tinha a mão deles, assim. Né? Eu ficava quieta, né? Não falava nada pro meu marido, mas eu sabia que tinha a mão deles. Então, esse tipo de lâmpada não é barata, né? Então, tem agora, por exemplo, queimou a lâmpada da sala, né? Meu marido falou que achou estranho porque ela, como se fosse, ela saiu do tubo. Sabe aquela coisa que a gente encaixa faz a conexão, né? No bucal? Eu acho que é bucal o nome, né? A lâmpada soltou, do nada, sem ninguém mexer, soltou dali. Então, assim, gente, começou a acontecer de novo. Havia parado algumas coisas, mas começaram a acontecer de novo. As minhas plantas, eles começaram também a tocar nas minhas plantas, a trazer doenças para as minhas plantas. Então, assim, várias coisas, gente. Quando a gente fala sobre isso, às vezes a pessoa pensa, ah, isso é exagero. Não é exagero, gente. Não é exagero. É só observar a vida de Jó. É só observar a vida de Jó. O quanto que o diabo tocou nas coisas de Jó. O diabo não poupou nada. Nada, ele não poupou nada na vida de Jó. Até a relação de Jó com os amigos dele, né, foi afetada, porque os amigos dele começaram a ficar contra ele. Não, Jó, você pecou. Não é possível que Deus tenha permitido isso e você não tenha cometido um pecado, né? E eles começaram ali a insistir com Jó para Jó confessar o pecado que ele tinha cometido, porque eles não acreditavam que Jó pudesse passar por aquela situação sem ter cometido um pecado que tivesse ofendido a Deus. E isso acontece, a mesma coisa nos dias de hoje, gente. Às vezes, quando eu falo para algumas pessoas, né, sobre essas coisas, né, eu nem entro em detalhe, mas eu percebo que as pessoas acham que, por exemplo, eu posso estar passando por essa situação por causa de algum pecado meu. Gente, não foi pecado meu, não. Não que eu não tenha pecado, eu tenho, mas o que eu quero dizer é que esse ataque satanista que eu tenho sofrido não é por causa de uma legalidade, de um pecado meu. Isso foi uma coisa que aconteceu por um erro, uma escolha errada da minha mãe e que, infelizmente, veio trazer isso para toda as pessoas que tinham ligação sanguínea com a minha mãe. Infelizmente. Então, gente, teve um dia, para você ter uma noção, até quem ouviu os testemunhos como que é o nome dela, da missionária Helena Maldonado, vai entender o que eu tô falando, né? Que ela tem um testemunho que ela fala sobre o controle da natureza pelos satanistas. Eu vou atender a campainha, gente, já volto, tá? Bom, gente, eu não me lembro exatamente onde eu estava. Peraí, deixa eu ir atender a porta, porque meu marido comprou uns produtos. E aí, eles vieram entregar. Tá. Mas eu me lembro que eu estava falando a respeito, falei do gás, né? Falei das lâmpadas, falei das plantas também, que eles colocavam doenças nas minhas plantas. Então, assim, lembrei do fogão, né? Aquela pessoa que eu citei, na live, né, ontem, que eu falei aqui, que amaldiçoou minhas coisas, né, que separou minha roupa para um lado, a roupa do meu marido para outra, e amaldiçoou minhas roupas, orou para minha morte, essas coisas. Essa pessoa viu que nós tínhamos um fogão que a gente tinha comprado há pouco tempo, era um fogão novo. Era um fogão de baixa qualidade, foi um fogão mais baratinho que nós achamos, porque nós estávamos precisando de um fogão urgente.
e nós não tínhamos dinheiro para comprar um fogão melhor, e compramos um fogão mais baratinho, né? E esse fogão, ele não veio com aquela chapa que separa a parte da chama da parte da fibra de vidro. E nós não percebemos, né? E aí nós começamos a usar esse fogão e conforme a gente cozinhava alguma coisa, pingava gordura na parte de dentro, né, na lã de vidro. E um dia pegou fogo, tá? Mas deixa eu te falar, deixa eu falar para vocês da parte dessa pessoa. Essa pessoa veio e ela arranhou todo o fogão. Ela viu que o fogão era novo e ela passou palha de aço no fogão inteiro, gente. Ela arranhou aquilo. Quando eu cheguei do hospital, que eu vi aquilo, gente, eu fiquei tão nervosa com tudo isso, gente. Eu tinha acabado de sair do hospital. A pessoa tinha arranhado todo o fogão, o vidro embaixo, lugares onde não tinha necessidade. O fogão não tinha necessidade de passar palha de aço porque o fogão era novo. Ela sujou o fogão de propósito, queimou comida no fogão de propósito para poder passar a palha de aço e estragar o fogão. Depois de passar um tempo, eu aguentei, fiquei quieta, né? Não falei, não tirei satisfação com essa pessoa, fiquei quieta. E depois de passar um tempo, esse fogão, ele pegou fogo nessa parte da lã de vidro onde estava caindo gordura. E aí, quando pegou fogo, meu marido, como eu falei pra vocês, ele tem muito medo dessas coisas, né? Por causa desses acidentes que acontecem aqui, né? E aí, ele resolveu trocar o fogão. E aí, eu falei pra ele assim, olha, desculpa, gente, deixa eu ver se eu consigo silenciar aqui, pra não ficar fazendo esse barulho. Ah, mas já tá no silêncio, não sei porque que tá fazendo esse barulho, mas tá. E aí eu falei pra ele assim, olha, é melhor a gente comprar um fogão de uma linha, de uma marca mais barata, mas que seja uma linha mais forte, né? Porque o que a gente comprou, o antigo, era de uma marca cara, boa, só que era uma linha mais baixa, né? Era uma linha muito inferior. Então eu falei pra ele assim, é melhor a gente comprar um de uma marca mais não tão conhecida, não tão boa, mas de uma linha mais superior. E falei pra ele, né? E foi o que ele fez, foi o que nós fizemos. Aí nós compramos um fogão de uma marca mais barata, mas que tivesse uma linha mais superior. E graças a Deus o fogão tá aí. Então, assim, gente, foram várias coisas que aconteceram, assim, a maioria delas para colocar medo em mim. Assim, eram como ameaças, assim. Porque, assim, eu tenho consciência que eu não ia morrer com o vazamento do gás. Eu tenho consciência que eu não ia morrer por causa da queimadura lá no banheiro, né? Quando soltou a peça de abrir, né, a água, de liberar a água quente. Eu sei que eu não ia morrer com aquilo, mas aquilo poderia ter me dado uma queimadura muito grande na região, da região abdominal para baixo, nas pernas, essas coisas, se eu tivesse tido contato com a água a 70 graus. Então, assim, eu tenho noção de que eu não ia morrer desta forma, mas que eles usavam tudo isso para me colocar medo, para me colocar pavor, para me desestabilizar emocionalmente. E eu ficava realmente desestabilizada emocionalmente. Eu chorava muito, 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 muito. Teve um tempo até que meu marido reclamou que todo dia que ele chegava eu tava chorando. Eu tava com o rosto inchado porque eu tinha chorado durante todo o dia. Então, né, foi uma fase bastante difícil, né? Muito difícil. E durante esse processo, eles tocaram em várias coisas, gente. E tudo isso, o pessoal fala, mas pra que eles vão fazer isso, tá tocando? Gente, o prejuízo financeiro que eles causam. Um dia, queima a lâmpada, né? Queima a lâmpada do quarto, queima a lâmpada da cozinha, queima a lâmpada do banheiro. Imagina você ficar trocando de lâmpada constantemente. Imagina você, queimou o computador. Por exemplo, agora meu computador quebrou. Eu não tenho condição, nós não temos condição de comprar um computador novo. Eu tenho ali um notebook, né, que eu vou tentar usar, eu vou tentar achar o cabo dele, mas ele não é um notebook muito bom. Meu marido já tentou arrumar várias vezes, ele dá problema. Eu tinha um outro notebook. Gente, chegou ao ponto, um outro notebook que eu tinha, chegou ao ponto deles mexerem no teclado. Eu ver, né, eu tava digitando ali e o teclado tá digitando sozinho. Eu não consegui usar o teclado, usar para fazer as coisas que eu vinha fazendo, porque eles não deixavam. Então, assim,
Então são várias coisas assim que foram acontecendo, gente, para me desestabilizar emocionalmente. Então, e prejudicar a gente financeiramente, porque cada coisa dessa que eles quebram é um gasto a mais. Cada coisa dessa é um transtorno. Por exemplo, a questão do banheiro, né? Não foi um gasto nosso, porque a dona da casa tinha que arrumar, porque era um problema da encanação do banheiro. Mas a gente passou uma semana, ou mais de uma semana, tomando banho, esquentando água no fogão, tomando banho de balde. E num clima frio, e o banheiro é frio aqui em casa. Quando é verão, o banheiro é muito quente, né? Esses dias mesmo que eu que eu tenho estado mais debilitada, teve dia que eu não conseguia tomar banho e me trocar com a porta totalmente fechada. Eu tinha que abrir pelo menos um pouquinho a porta para sair o vapor, né, da água, né, do banheiro, o vapor do banheiro, para eu poder conseguir, porque eu sentia falta de ar por causa do vapor quente, né, e piorava a minha condição. Então, assim, é, é, são situações, gente, que, querendo ou não, afetam o nosso físico, o nosso emocional. E o banheiro é muito frio. No inverno ele é muito frio, no verão é muito quente. Então, assim, são coisas, né, que acontecem que às vezes pode nos desestabilizar emocionalmente, né, e espiritualmente. Se a gente não tiver mesmo, não buscar mesmo a presença de Deus, gente, eu falo, gente, eu só tô aqui hoje porque Deus é bom, porque Deus tem estado comigo, porque sozinha eu não conseguiria estar aqui. Não, não tinha, gente, eu tenho certeza. É certo de que sozinha eu não conseguiria estar aqui hoje. Não conseguiria chegar aonde eu cheguei hoje, dentro de tudo que eu passei, tá? Então esse é um testemunho a respeito das coisas que eles podem quebrar, as coisas que eles podem fazer. Por exemplo, teve um dia, meu marido colocou ali um armário, nós mudamos, colocamos um armário de parede, gente, eles conseguiram, na minha mente, atacar a minha mente, e eu ver aquele armário se movendo como se fosse cair. Quando meu marido colocou esse armário, gente, eu fiquei com o coração na mão com medo desse armário cair. Eu olhava para esse armário, me vinha um aperto no coração, porque o medo desse armário cair, porque eu já estava, né, numa situação deles mexerem em várias coisas para provocar acidentes, para provocar, né, situações que provocassem pavor em mim, medo, que me viessem me intimidar para que eu não falasse deles, para que eu não pronunciasse o nome deles, para que eu não falasse das coisas que eles vinham fazendo. Então, eles conseguiam mexer em certas coisas. Uma vez eu estava aqui, na cama, né, onde eu tô, e eu estava dobrando uma roupa. E tinha uma saia minha que eu gostava muito, até joguei fora porque ela já estava muito velha, né, já estava até transparente, de tanto que eu já havia usado. E eu gostava muito dessa saia porque ela era muito confortável. E ela estava aqui na cama e eu estava dobrando a roupa. Gente, eu vi o rosto de uma pessoa se transfigurar por baixo da saia. Quando eu vi aquilo, eu me assustei e dei aquele impulso para trás, né? Eu não fiquei com medo, não tive medo, mas eu dei na hora eu me assustei e eu dei aquele impulso assim para trás. E depois eu perguntando ao Senhor, o que foi isso, né? Eu perguntei pro Senhor me dizer o que tinha sido aquilo, né? E tinha sido um dos satanistas que me atacavam, e o principal deles, que tinha muito poder, que ele praticava o satanismo, já era um homem já de talvez uns 50 anos, né? Mas ele praticava o satanismo desde a juventude, e ele tinha o poder de se transfigurar em algumas coisas e mover objetos do lugar. Então, ele tinha esse poder, porque ele praticava o satanismo há muito tempo. E teve um dia que eu fui orar na sala, eu me ajoelhei para orar, e baixei a cabeça, encostei o rosto no chão e fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma imagem na porta da sala de um homem muito grande me vigiando, assim, uma silhueta de cor cinza escura me vigiando. E era uma silhueta como se fosse de um homem grande, assim, de não sei, talvez uns 2,5 metros por aí, né? E quando eu abri os olhos, eu perguntei ao Senhor, o que é isso, né? E o Senhor falou para mim assim, que era justamente esse satanista que se transfigurou na saia, era como ele era visto no mundo espiritual. Como ele praticava há muito tempo o satanismo,
eles crescem de nível e o corpo deles no mundo espiritual, a representação deles cresce também de tamanho. Então ele tinha um tamanho muito grande porque aquilo representava o nível de poder que ele tinha no mundo espiritual. E ele apareceu ali na porta da minha sala. E aí aconteceram algumas coisas. Então, assim, esse satanista, né, na verdade, que me atacavam diretamente, gente, nessa época eram 4, tá? 2 mulheres e 2 homens. Mas haviam outros satanistas, né, que não eram, eu não tinha, como que eu vou dizer, contato direto com eles. Por exemplo, assim, eu não ouvia eles falarem. Esses 4 eu ouvia eles falarem. Ouvia assim na minha mente, né, não era como uma voz de uma pessoa que fala com você, mas na minha mente eu ouvia eles falarem e eu sabia que era eles que estavam falando comigo. Então, esses satanistas, esse homem principalmente, ele tinha um poder muito grande, né? E eu me lembro que numa situação que aconteceu, da perda, que eles perderam uma batalha espiritual, gente, o quanto esse homem gritava e ele ameaçava a me matar, ele fazia ameaças, assim, horríveis, né? Ameaças em um tom que, assim, começava a querer me embalar emocionalmente. Ameaça de morte, ameaça, vários tipos de ameaça, gente. Ele ameaçava, assim, com uma ferocidade tão grande que aquilo chegava a me dar, assim, um certo medo, sabe? Mesmo estando em contato com o Senhor Jesus, olha, gente, aquilo me dava um certo medo, porque ele ameaçava com uma convicção tão grande e com um ódio tão grande, uma coisa tão absurda, né, de se imaginar, e, e passou, né, graças a Deus, esses 4, né, e os outros que estavam com ele, eles não me incomodam mais. Agora são outros, né, outros satanistas que não tem nada a ver com aqueles do início, dessa situação que eu tô passando, dessa aprovação que eu tô passando, tá? Então, eu vim dar esse testemunho para vocês, né, saberem que existe sim, né, formas deles tocarem nas coisas que a gente tem, né, como aconteceu com Jó, como acontece com muitas pessoas aí no Brasil que têm acompanhado, às vezes vem um animal estranho do nada, entra no curral das galinhas, mata todas as galinhas e vai embora e deixa as galinhas mortas lá. Eu vi isso, tá acontecendo isso no Brasil. Eu vi também um relato de um homem que entrou um bicho estranho no curral das cabras dele, matou todas as cabras e foi embora. Gente, isso é característica de ataque de satanista, tá? Então, e eu falo isso por conhecimento prático, né? Pelas coisas que eu tenho vivido. Então, é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava dar esse testemunho, né? Eu tenho muitas coisas para falar, né? Eu tenho esperado ficar curada desse problema que eu tenho, para poder falar isso com mais, né, com mais energia, com mais precisão, porque às vezes eu tô cansada, né? Às vezes eu tô muito debilitada, mas tá, hoje como eu falei para vocês, eu dei uma melhorada aí de um período ruim que eu passei, então eu resolvi aproveitar essa melhorada para poder falar sobre algumas coisas, tá? Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou os mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém.